Oi, pessoal, então, dando sequência nas nossas aulas de operações unitárias, a gente vai estar continuando o conteúdo de caracterização de partículas sólidas, dando uma ênfase hoje em modelos de distribuição granulométrica e também sobre alguns métodos de medição de tamanho de partícula ainda. Então, a gente vai ver o que é o diâmetro de Stokes, vai ver o que é um piquenômetro, e mais para frente a gente entra nos modelos de distribuição granulométrica para a gente ter equações que representem o nosso sistema. Então a gente viu já que a gente precisa, para os sistemas particulados, caracterizar as nossas matérias, então a gente precisa dar um diâmetro para poder estar representando o nosso material sólido, não só o diâmetro, como também determinadas propriedades, como por exemplo a densidade do nosso material sólido. Então a gente vai estar determinando isso por meios experimentais. A gente viu também que as partículas elas têm dimensões características, como por exemplo os diâmetros de uma esfera equivalente ou de uma esfera de volume equivalente. A gente já viu também o conceito de análise granulométrica, ou seja, que a gente viu aqueles gráficos que a gente obteve com uma distribuição de tamanho, ou seja, para o tamanho X a gente tem, sei lá, 50% de partícula até aquele tamanho. Então a gente viu os dois meios de estar fazendo a análise granulométrica, então viu os gráficos com a cara que ele tem. E a gente já viu também o conceito de esfericidade e fator de forma, ou seja, quanto que a gente tem uma partícula próxima a uma esfera ou uma partícula já de dimensões conhecidas, padronizadas. Aqui, só para lembrar, a gente já viu o que seria o diâmetro de peneira, a gente já viu também o que seriam os diâmetros volumétricos superficial, então, e além disso, a gente também aprendeu a calcular o diâmetro de Salter na última aula. A gente vai dar uma olhadinha agora no diâmetro de Stokes. Então, é o diâmetro da esfera com a mesma densidade e velocidade terminal que a partícula que a gente está analisando. Então, a gente entra agora na definição do diâmetro de Stokes. Ou seja, o que é o diâmetro de Stokes? É um diâmetro de uma esfera que possui o mesmo comportamento dinâmico que uma partícula em movimento lento. O que significa isso? Significa para a gente que a nossa partícula ela vai ter uma velocidade de queda igual à velocidade terminal da partícula que eu estou estudando. Obviamente, se a gente usar sempre as mesmas condições para poder comparar. Então, o que a gente precisa determinar agora é definir o que é a velocidade terminal, porque a gente sabe que o diâmetro de Stokes vai depender disso. Então, partindo para a definição de velocidade terminal, a gente precisa lembrar dos nossos campos de velocidade. Então, supondo que a gente tem aqui uma partícula sozinha, isolada, então não tem mais partículas ao redor dela, e ela está caindo em um fluido em repouso. Então, o fluido nosso que ela está caindo, ela está parada. A gente teve algumas forças que vão estar atuando dentro da nossa partícula, em cima da nossa partícula. Quando ela está caindo, a gente está caindo com uma velocidade conhecida, e isso está dependendo da força de campo. No nosso caso aqui, a força de campo seria a gravidade, ou seja, que está fazendo ela cair. A gente não está inserindo força para ela descer, ela está descendo simplesmente pela força de campo. Para a resistência, que vai ter de força contrária, a gente vai ter duas forças. A força de empuxo, que a gente definiu lá em fenômenos 1, que seria a força que vai estar equivalente ao volume deslocado de fluido para essa partícula poder estar passando. E a gente tem a força de arraste. Então, quando essa partícula está descendo, toda essa borda dela está encostando no nosso líquido, ou no nosso gás, no nosso fluido. E isso vai estar apresentando uma resistência. Então, se vocês imaginarem que essa esferinha aqui ela seja maior, ela vai ter mais área de contato, então a nossa força de arraste vai ser maior. Então, vai ter mais partícula para estar entrando em contato com o fluido para poder descer. Para isso, a gente consegue, uma vez definindo essas três forças, a gente consegue aplicar a primeira lei de Newton e fazer um somatório de forças para ver se ela está descendo, está parada ou está subindo. Então, quando a gente solta essa partícula no recipiente, então aqui seria o experimento para a gente poder estar avaliando, ela vai começar a cair com uma velocidade. E enquanto ela vai estar descendo, ela vai estar adquirindo velocidade, ou seja, vai ter uma aceleração. A partícula vai estar acelerando conforme ela vai caindo, ela vai adquirindo velocidade.
Existe um ponto em que essas três forças, elas vão entrar em equilíbrio. Então, o somatório dessas forças vai ser igual a zero. Isso não quer dizer que a partícula pare de cair, ela ainda vai estar caindo, mas ela vai atingir o que a gente chama de velocidade terminal, ou seja, ela não tem mais aceleração, ou seja, essa velocidade agora é constante, ela não vai estar acelerando mais. Então, dependendo da distância, dependendo de todas as forças que a gente vai trabalhando aí, propriedades da partícula, propriedades do fluido, vai chegar num ponto em que essas três forças, a força da gravidade, a força do empuxo e a força de arraste, elas vão estar em equilíbrio. E aí a nossa partícula ela vai descer com a velocidade constante. Essa velocidade é a velocidade terminal. Então essa é a velocidade que a gente está tentando definir até agora. Se a gente pensar numa partícula que não seja esférica e a gente quiser determinar o diâmetro de Stokes dela, a gente vai ver que dependendo da posição que ela cai, então se ela estiver caindo no meu fluido nessa posição aqui ou nessa posição aqui, a área de contato com o fluido é diferente. Por exemplo, nessa primeira partícula, a gente tem toda essa região embaixo aqui, ó, em contato com o meu fluido. Já na minha segunda partícula, a gente tem essa região menor aqui, ó, em contato com o meu fluido. Então, os diâmetros de Stokes, eles vão depender sobre isso. Então, é comum, se a partícula não for esférica, a gente ter uma faixa de diâmetro de Stokes. Por exemplo, aqui nesse caso, indo de 2,36 até 2,77. Então, a gente teria dois diâmetros diferentes para a gente poder estar comparando a nossa partícula, porque ela vai, dependendo da posição que ela cair, ela vai ter uma força de arraste diferente. E, por consequência, a velocidade terminal vai ser diferente também. Esse conceito é legal que a gente pode estar também utilizando um equipamento chamado elutriador para separar partículas por tamanho. Então seria a mesma coisa que a gente fazer um peneiramento, só que agora sem usar a barreira física da peneira. Então a gente vai usar uma corrente de fluido. Então essa corrente de fluido pode ser gás como pode ser líquido, ela vai estar passando por tubos de diferentes tamanhos. A gente sabe que a velocidade de cada tubo, se a gente manter essa vazão de fluido aqui constante, ela vai depender da área. Se a área for maior, a nossa velocidade vai ser menor. Se a área for menor, a nossa velocidade vai ser maior. Então, se vocês olharem que tem três tubos aqui com diâmetros diferentes, esse primeiro tubo aqui a gente tem uma velocidade mais alta do que nesse segundo tubo, que por sua vez tem uma velocidade mais alta que esse terceiro tubo. Então, se a gente utilizar esse conceito de velocidade e pegar uma mistura de partículas e inserir nesse sistema, a gente vai verificar uma separação. No primeiro caso, quando a gente coloca essa mistura aqui, as partículas maiores, a gente vai estar com uma velocidade maior, vão ser as que vão conseguir ficar aqui. Então, essa velocidade maior não consegue carregar essas partículas para o próximo fluido, para o próximo tubo. Então, a gente vai ter aqui que essas partículas vão ficar ou flutuando aqui no meio da tubulação, ou elas vão decantar já de cara e vão cair aqui embaixo. No segundo tubo, a gente vai ter as partículas menores do que essa. Então, elas foram carregadas por essa velocidade mais alta, só que agora a gente está com uma velocidade menor. E aí, elas já não conseguem mais ser carregadas. Então, a gente vai ter que essas partículas vão acabar ficando nessa tubulação. E aí, só algumas partículas que são mais fáceis de ser carregadas vão passar para a minha terceira tubulação, que seriam as partículas que são menores. Considerando que todo mundo aqui tem a mesma densidade, essas partículas aqui vão ser carregadas mais facilmente, simplesmente pelo tamanho. E aí eu vou ter a coleta desses sólidos mais finos nessa última tubulação. Existe ainda aqueles sólidos bem fininhos que vão estar sendo carregados por todo o fluido, então a gente teria que ter um sistema muito mais lento para poder estar separando por esse método, mas a gente consegue ter diferentes faixas de diâmetro, então a gente consegue ter diferentes coletas aqui sólidos mais grossos, sólidos menos grossos, sólidos finos, que se assemelha bastante com as peneiras, que a gente consegue separar por pequenas faixas de diâmetro. Então, aqui destacando o que acontece com cada uma delas, então vocês conseguem ler o conceito, que é chato de ficar lendo, mas é exatamente isso. Então, conforme a velocidade vai diminuindo, as partículas não vão sendo mais arrastadas pelo nosso fluido e a gente vai ter essa coleta por tamanho. E aí o que eu tenho para medir densidade e volume
partícula em laboratório de uma maneira bem simples é utilizar o método de piquenometria, ou seja, utilizar um piquenômetro. Essa é uma vidraria que ela tem um volume conhecido, mas a gente calibra ela toda vez que vai usar, e ele tem esse capilarzinho aqui, ó, que vai estar aqui no meio. Ou seja, eu vou pegar esse minha vidraria, vou encher com o fluido que eu estiver determinando, e quando eu colocar essa tampinha, o fluido vai transbordar, porque a gente vai estar preenchendo esse volume aqui com a tampa com o que tinha antes de líquido. E aí, esse capilar ele vai se encher até aqui e vai estar transbordando. Então, o volume ele é muito mais preciso do que se a gente usar, por exemplo, um menisco aqui no meio da nossa vidraria. Então, ele é uma vidraria que possui um volume bem definido e bem preciso. O método de piquenometria está escrito aqui, mas eu vou explicar ele com calma para vocês agora. Então, para a gente determinar a densidade da partícula, a primeira coisa que a gente vai fazer é o processo de calibração. Então, eu vou pegar essa minha vidraria, vou para o laboratório, vou ter que ter água pura, com um termômetro, com uma temperatura conhecida, e vou estar com o meu material sólido para poder estar medindo a densidade dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pesar o meu piquenômetro. Então, vou pesar o meu piquenômetro vazio, seco, vou simplesmente pesar ele e vou ter a massa de piquenômetro do meu sistema. E aí, o que eu vou fazer? Vou preencher ele com água. Vou preencher até a bordinha só com água, e aí eu vou ter a massa do meu novo sistema. Ou seja, tem a massa do piquenômetro e tem a massa de água medida aqui na minha balança, todo mundo junto. Com isso, subtraindo essa massa do segundo caso aqui do piquenômetro vazio que a gente conhece, a gente tem a massa de água dentro do meu sistema. Não tenho volume ainda, tenho a massa de água. Se eu medir a temperatura e a água for pura, existem tabelas que dizem para mim qual que é a densidade da água naquela temperatura conhecida. Tendo a densidade, a gente sabe que a densidade é massa sobre volume, e isolando o volume aqui, a gente consegue saber qual é o volume de água que preencheu esse meu piquenômetro todo aqui. E aí, como eu só tenho água ali dentro, eu sei que esse volume total que tem aqui é o volume do piquenômetro. Como ele tem esse capilar e tem essa geometria diferenciada, é legal que a gente calibre ele toda vez que for usar, para a gente poder estar avaliando qual que é o volume real dele. Por exemplo, um piquenômetro de 100 ml, às vezes tem 103 ponto alguma coisa ml. Vai depender um pouquinho do material que vocês estiverem trabalhando. E aí, uma vez que eu sei o volume do piquenômetro, agora eu vou partir para a determinação dos sólidos. Então, eu vou pegar meu piquenômetro, que eu já sei o peso, vou adicionar o sólido que eu quero medir, que eu quero saber a densidade, dentro dele vazio, então só com ar, e vou saber qual é a massa de sólido que eu vou ter no meu sistema. Uma vez que eu tenho esse sistema aqui montado, eu vou preencher agora meu sistema novamente com água até a borda. Então, vou preencher o sisteminha todo com água. Essa massa de água que entrou aqui não é a mesma massa de água que a gente tinha na calibração, porque agora a gente tem um volume ocupado pelo sólido. Então, a gente já não tem a mesma quantidade de água. Mas quando a gente pesa todo mundo, a gente sabe a massa do piquenômetro, sabe a massa do sólido, a gente sabe a massa de água, essa segunda massa de água que a gente tem no meu sistema. Então, quanto de água que eu tenho adicionado aqui. Novamente, utilizando a densidade, eu consigo saber qual que é esse segundo volume de água aqui. Então, antes eu tinha o sistema todo preenchido com água, tinha um volume total. E agora eu tenho um volume de água preenchido aqui no meu sistema. E esse é diferente do volume inicial que a gente tinha. A gente tem menos água agora, então tem um volume menor do que a gente tinha no início. Se eu sei o volume total e eu sei o volume de água alterado, o volume total sai da calibração e o volume de água preenchido ali no meu sistema é o segundo tópico, eu consigo saber qual é o volume do meu sólido. E eu já conheço também a massa do sólido que eu pesei. Com isso, eu consigo calcular aí a densidade do meu material sólido pela equação da densidade normal que a gente já conhece. Tem como vocês padronizarem essa equação, mas eu acredito que o passo a passo é mais tranquilo, mas a equação para a densidade aparente do nosso sólido aí está especificada,
comparando com a densidade do líquido e as massas que a gente mediu. Aqui tem um desenho. Então, a gente tem a massa do piquenômetro vazio, do piquenômetro com sólido e com líquido, e só com líquido para a gente poder tá colocando direto na fórmula. Mas sai exatamente do procedimento anterior. Então, aqui vai ficar um exercício para vocês fazerem sobre grãos de arroz. Então, tem todas as informações disponíveis aí. Vocês têm que tentar tirar o máximo de informação que vocês conseguirem. E ele pede para fazer o procedimento de piquenometria, ou seja, determinar a massa específica da água, a massa deslocada de água, aí a densidade de massa específica do arroz e o diâmetro da esfera do arroz. Então, vocês vão tirar todas as informações e fazer o procedimento que eu acabei de explicar. As respostas estão aqui, então, para vocês conferirem se deu tudo certo. Lembrando que as unidades aqui estão todas em grama e centímetro cúbico. Se vocês transformarem para o SI, que eu recomendo, vai estar tudo, obviamente, transformado e proporcional aí para o sistema de unidades que vocês estiverem trabalhando. E aí, uma vez que a gente está com esse nossa partícula definida, que a gente estudou esses conceitos, a gente vai estar trabalhando também com modelos de distribuição granulométrica. Ou seja, são a utilização de modelos estatísticos, que são determinados parâmetros experimentalmente, para a gente relacionar a quantidade de material que a gente tem, ou seja, a fração acumulada da nossa partícula, com o tamanho ou o diâmetro delas. Então, a gente vai ter uma facilidade de estar conseguindo manipular os dados, a gente vai ter uma equação que vai representar esse nosso sistema, e vai ser mais útil, por exemplo, no projeto de equipamentos, quando a gente vai trabalhando necessitando isso. Tem vários modelos que podem estar sendo trabalhados. A gente tem 3 modelos aí que são modelos fáceis, razoavelmente fáceis de regredir. Então, a gente tem o GGS, o RRB e o log normal. Então, aí tem o nome das pessoas que desenvolveram eles. E eles vão estar trabalhando de uma maneira satisfatória. A gente vai estar chegando em equações de uma maneira legal que possa representar esse nosso sistema. Ou seja, a gente vai ter uma equação que vai estar representando esse tamanho de partícula que a gente está trabalhando. A gente vai olhar com calma os 2 primeiros modelos, o GGS e o RRB, vai deduzir as equações agora na sequência, e aí vai estar aplicando isso num exemplo para a gente ver o que a gente consegue tirar de informação desse nosso sistema. Então, aqui, para a gente estar resolvendo o nosso exercício, que a gente vai aplicar logo logo, a gente vai precisar dos dados do leito fluidizado que a gente resolveu na aula anterior. Então, na aula de caracterização de partículas por peneira, a gente resolveu esse exercício. E a gente vai estar utilizando aqui a relação entre as peneiras com o diâmetro. Então, a gente vai estar usando essa coluna aqui de diâmetro no nosso trabalho agora. E a gente vai estar relacionando a fração mássica de cada uma das peneiras com a fração acumulada. Então, o que eu vou estar precisando para o meu sistema agora é a fração acumulada, que a gente aprendeu a determinar já na última aula. Então, eu preciso dessas 2 colunas aqui para poder estar resolvendo meus modelos, que a gente vai ver agora na sequência. Aí, o primeiro modelo que a gente tem é o modelo GGS. Então, ele foi retirado de Massarani, está referenciado aí no livro do Cremasco, que é a nossa referência padrão. Ele tem uma equação com essa cara aqui. Então, a gente tem aqui a fração acumulada, a gente tem o diâmetro DI de cada uma das peneiras, e a gente tem 2 parâmetros para serem regredidos. Então, o parâmetro M e o parâmetro K a gente vai determinar a partir dos nossos dados experimentais. Para isso, a gente tem que transformar esse nosso modelo em um modelo linear. Vocês vão ver que não é um modelo linear, a gente está elevado na M, a gente tem essa cara aqui, ó, de gráfico, de representação direta dele. E a gente não quer isso agora, a gente quer uma equação de reta. Então, a gente vai trabalhar com essa equação para a gente conseguir chegar numa equação mais fácil de estar graficando e mais fácil de a gente estar determinando esses parâmetros K e M aí. Então, agora aqui a gente tem que transformar essa nossa equação, que a gente conhece aqui,
em uma equação fácil de trabalhar graficamente. Então, a ideia nossa é transformar em uma equação linear, então uma reta, equação de reta. Para isso, a gente vai ter que aplicar o ln em ambos os lados da nossa equação. Então, a gente vai ter que colocar o ln do lado de cá e o ln do lado de cá na nossa equação para conseguir chegar numa equação de reta. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que a gente tem que lembrar das duas propriedades do ln aqui, que seria o ln de um valor x elevado a k é a mesma coisa que k vezes o ln desse valor x. E a segunda propriedade que a gente tem aqui é que o ln de x dividido por um outro valor y é a mesma coisa que o ln de x menos o ln de y. Então, a gente vai estar usando essas duas propriedades agora. Então, o que eu vou fazer é trabalhar com a minha equação. A minha equação está aqui. Ela tem essa cara inicial, a equação do modelo, que já foi fornecida. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar o ln nos dois lados da minha equação. Então, aqui a gente tem ln de xi para o primeiro lado da equação, e a gente tem aqui o ln de di sobre k elevado a m no segundo lado da equação. A primeira propriedade que eu tenho aqui, eu vou estar usando agora. Então, pela propriedade número 1 aqui, eu vou pegar esse meu m e vou jogar para frente da minha equação multiplicando, que é uma das propriedades que eu posso estar usando. Então, ele apareceu agora aqui na frente da minha equação e o resto está mantido igual, ln de xi e ln de di sobre k. E aí, o que eu vou fazer é usar a minha segunda propriedade aqui para estar trabalhando com essa minha equação com a cara que ela apareceu aqui. Eu tenho um di sobre k. E pela propriedade do ln, eu sei que ln de di sobre k é a mesma coisa que ln de di menos ln de k. Então, ele está aparecendo aqui. E aí, pela distributiva, a gente tem o m dos dois lados da equação e o lado esquerdo aqui da equação mantém igual a ln de xi. Então, agora a gente tem uma equação com uma cara mais fácil de graficar. E aí, com essa equação aqui com a cara que a gente obteve, com as propriedades do ln todas aplicadas direitinho, a gente chegou numa equação que tem cara de equação da reta. Então, a equação da reta está demonstrada para a gente aqui, seria y igual a x mais b. O que eu preciso fazer agora é relacionar essas duas equações aqui. Então, eu preciso ver quem é y na minha equação e quem é x para eu conseguir determinar os dois coeficientes da reta. Então, olhando aqui por similaridade, as duas, uma embaixo da outra, a gente tem que o nosso y é o ln de xi e o nosso x aqui é o ln de di, certo? Aí o que sobra pra gente? Sobra determinar os dois coeficientes. Então, os dois coeficientes que vão estar sobrando para mim é o que tiver na frente do x e o que tiver sozinho na minha equação. Então, eu já consigo determinar essas duas constantes, que seria a minha constante aqui, m, e a minha constante k, a partir de uma equação da reta. Então, aí, o que eu vou precisar? Tendo a equação da reta, eu vou ter o coeficiente angular e o coeficiente linear da minha reta, que seria diretamente aqui o coeficiente angular, o valor de m. Tendo o valor de m, a gente consegue, com o coeficiente linear, calcular k. Aí, beleza. O que seriam esses valores todos? E qual seria a unidade deles? Quando eu estou trabalhando com um diâmetro di, a gente tem que pensar que a gente pode estar nomeando ele de uma maneira mais padronizada. Então, aqui para mim, se eu estiver trabalhando com D100, por exemplo, seria a fração acumulada até 100%. Então, 100% das partículas tem até esse diâmetro aqui, x, que é o valor que eu vou dar para ele. Ou seja, x acumulado é igual a 1, que é a mesma coisa que 100%. Se eu tiver, mais fácil de a gente imaginar, se eu tiver um D50, por exemplo, para o meu x acumulado de 0,5, ou seja, 50% das partículas tem um diâmetro até esse valor, eu vou estar conseguindo determinar pela fração acumulada. Então, tudo que eu tiver aqui na minha equação com xi é um xi maiúsculo, que seria a fração acumulada. Então, lembra que a gente pegou lá nas peneiras e a gente chegou em um valor de xi acumulado. A gente aprendeu como calcular. E o DI é aquele que vem dos meshes, por exemplo. Se a gente vai trabalhando com peneiramento, a gente vem dos meshes, ou se a gente vai com uma fração, uma distribuição, ele vem diretamente do valor do gráfico, do valor que a gente tiver tabelado.
E aí as unidades que a gente vai estar trabalhando no nosso sistema aqui. A gente tem que K tem unidade de comprimento, o X é a fração acumulada, ele é um adimensional, e o nosso M também é uma constante adimensional. Então a gente já está definido isso aí. K e M são parâmetros experimentais que a gente vai estar determinando. Então dependem de cada modelo só para ajustar para a nossa equação que a gente já conhece. Então, uma vez que eu tenho essa minha equação aqui já definida, a gente já sabe que a equação do modelo é esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar traçando um gráfico. Então, esse gráfico meu aqui vai ter a cara de uma equação da reta. Para eu ter essa cara de uma equação da reta, no meu eixo y, aqui, eu vou estar graficando ln de xi, ou seja, que é o meu parâmetro aqui que eu defini que era y. E no meu eixo x, eu vou estar graficando o meu ln de di. Então, o ln de di está aqui. Se a gente tem um software que a gente consegue estar utilizando, como o Excel, por exemplo, a gente consegue colocar os dados lá e tirar a nossa reta, ele já grafica essa reta pra gente. Se não tem, o que a gente vai fazer? Vai colocar valores que a gente conhece para o nosso XI e para o nosso DI e vai estar colocando os pontos aqui no meu gráfico. Então, eu vou colocar um ponto 1 aqui, um outro ponto aqui na frente. Então, eu vou colocando vários pontos aqui no meu sistema e vou ter a minha equação da reta, ou vou utilizar um método como, por exemplo, mínimos quadrados para a gente estar determinando qual que é a equação da reta. No nosso caso aqui, a gente vai mostrar diretamente no Excel, que é mais fácil. Se vocês, por exemplo, numa prova não tem a opção de estar fazendo esse gráfico aqui, então aí o que tem que ser fornecido para vocês é a equação da reta para vocês tirarem esses nossos dois parâmetros. Então, voltando aqui no nosso parâmetro inicial, a gente tinha aqui a nossa equação, a gente trabalhou com ela, chegou ela com uma cara de ln de d vezes ln de xi para poder fazer o nosso gráfico. E uma vez determinados os valores de m e de k, a gente pode estar calculando o diâmetro equivalente para a partícula por essa equação aqui, tá certo? Um segundo modelo que a gente pode estar utilizando seria o modelo RRB. O modelo RRB ele tem essa cara aqui, então é um modelo já que tem uma exponencial, e a gente vai querer trabalhar com essa exponencial aqui para a gente estar linearizando o nosso sistema. Então, agora nesse caso, a gente tem parâmetros diferentes para esse modelo, não tem nada a ver com o modelo anterior que a gente tinha visto. Nesse caso aqui, a gente tem o DI, D', aliás, desculpa, que vai ter uma unidade de comprimento, porque é diâmetro. A gente vai estar trabalhando ainda com a fração acumulada, que é adimensional, porque é a nossa fração que a gente já conhece. E a gente tem esse parâmetro n, que é um parâmetro experimental também, que é adimensional. O nosso D' aqui, ó, ele é conhecido por ser o diâmetro 632. O que que significa isso? A gente viu já agora no modelo anterior que quando eu tenho o 63,2 aqui embaixo, quer dizer que a fração acumulada para o meu sistema vai ser 63,2%. Ou seja, 60, o diâmetro x, sei lá, se ele for, sei lá, 10 micra, essas partículas, 60% das minhas partículas, 63,2% das minhas partículas, tem o diâmetro até esse valor conhecido. Uma vez definido isso, eu também vou ter que rearranjar essa minha equação aqui. Então, a gente tem uma exponencial aqui que não é legal para a gente estar regredindo, e a gente tem que trabalhar ela. Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi mudar a ordem. Então, tirar o nosso exponencial da frente aqui do lado de cada equação e jogar para lá, e colocar meu xi, por sua vez, para o outro lado. Então, só inverti a equação aqui, não fiz operação nenhuma matemática além disso. Então, aqui começando a trabalhar com essa equação fornecida que a gente tem aqui,
a gente vai primeiro reorganizar ela, que foi o que a gente fez no slide anterior, e vai simplesmente jogar a exponencial para o lado esquerdo e isolar ela, deixar ela sozinha. Para eu conseguir tirar essa exponencial aí, a propriedade contrária que a gente tem é aplicar o ln. Então, eu vou aplicar o ln dos dois lados aqui para eu conseguir tirar esse exponencial do meu sistema. Então, eu vou querer que ela saia daqui para eu estar trabalhando com uma equação linear. Então, se eu aplicar o ln dos dois lados, a gente vai ter a exponencial sumindo do lado esquerdo aqui, e a gente vai ter o ln aqui do lado de cá, com todo o termo que tinha dentro, a gente vai estar com o termo aqui dentro ainda mantido. Esse negativo que está do lado de cá, ele é interessante a gente tirar ele daqui, porque ele vai estar mais fácil de trabalhar se a gente colocar ele do outro lado. E aí, uma vez que eu tenho isso, eu vou lembrar da minha propriedade do ln de x elevado na k é igual a k ln de x. Essa propriedade aqui, ela funciona se eu tiver contrário também. Se eu tiver um valor k multiplicando um ln e isso aqui vai ser igual a mesma coisa que o ln de x elevado na k. Então, por que eu vou fazer isso? Para poder tirar esse negativo aqui da minha frente do meu sistema, eu vou estar aplicando essa propriedade novamente. Nesse caso aqui, o nosso valor de k ele vai ser igual a menos 1. O nosso valor de x aqui dentro, então o valor sozinho aqui do x, ele vai ser igual a 1 menos x, que é o que está aqui na nossa equação. E eu sei que isso aqui eu posso transformar em ln de x elevado a k. Então, x elevado a k seria o quê? 1 menos x, que é o que está dentro do meu ln, elevado na menos 1, que é o que está na frente. Então, é o que eu tenho aqui na minha equação original. Então, se eu aplicar essa operação contrária ao ln aqui, a gente vai pegar esse sistema e elevar na menos 1. E aí eu vou ter ln desse valor aqui elevado na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre esse valor. Então, a gente tem aqui a nossa equação, o ln de 1 menos xi elevado na menos 1, e agora positivo aqui na frente. Então, eu vou continuar com a minha manipulação matemática. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 1 dividido por 1 menos x, que é o elevado na menos 1 só. E aí, o que eu vou fazer é usar a minha outra propriedade, que eu já conheço. Dos dois lados da minha equação, eu tenho divisões. Então, eu tenho a divisão do lado esquerdo e tenho a divisão do lado direito. E a gente sabe que a divisão de dois valores dentro de um ln é a mesma coisa que o ln subtraído dos dois separados. Então, o que eu vou fazer? Além do que eu já fiz, desse ln que eu já apliquei, eu ainda não estou com uma equação linear, eu ainda estou com uma equação elevada a n aqui, então não está como eu preciso. Então, eu vou aplicar o ln de novo. Pode parecer um pouquinho confuso, mas eu vou ter um ln novamente aí dentro do meu sistema. Então, quando eu aplicar o ln de novo, o que vai acontecer? Aqui, eu vou pegar meu valor de n, vou jogar para frente, que é a propriedade 1 ali que a gente já conhece, e vou ter o ln de cada um dos dois termos separados, que é a propriedade 2 que ali já aparece. O segundo termo vai ser simplesmente aplicar um ln dentro de um valor conhecido. Então, esse valor aqui é um número, a gente conhece a fração acumulada. Se a gente conhece a fração acumulada, a gente conhece tudo que está aqui dentro desse parênteses. Se a gente conhece o que está dentro desse parênteses um valor, um número, isso aqui também para mim é um número. Então, vai ser outro valor. E aí, o que eu vou fazer é aplicar um ln novamente dentro do meu sistema. Fica com uma cara um pouquinho feia, mas matematicamente não é difícil da gente conseguir chegar nesse valor. E aqui a gente tem mais dois parâmetros separados dentro do meu sistema, aqui dois ln separados. E agora a equação ela vai chegar num jeito que a gente consegue estar trabalhando. Então, essa seria a equação que a gente vai estar trabalhando para o nosso modelo RRB. E aí, com a nossa equação conhecida, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai relacionar com a equação da reta, que é y igual a x mais b, para a gente saber quem é a e quem é b. Primeiro, a gente tem que saber quem é x e quem é y. Então, definindo aqui nosso sistema, a gente vai ter que y é tudo que está aqui na frente do sinal de igual. Então, a gente já conhece esse valor. É esse valor todo mesmo, ln do ln. E para o nosso valor de x, a gente tem o mesmo valor do parâmetro do modelo anterior, que seria ln de di. Então, a gente tem que o nosso valor de x é isso.
Então, aí a gente vai ter os nossos coeficientes angular e linear da reta. Então, tudo que estiver sozinho na reta é esse valor aqui de coeficiente linear, ou seja, o nosso valor de b. E tudo que tiver aqui na frente do x é o nosso valor de coeficiente angular. Então, o valor de n nosso aqui. E aí, eu vou traçar um gráfico de novo. Aí, nosso gráfico agora, ele vai ter essa cara aqui. No eixo y, eu vou colocar esse valor todo, que é um número, dependendo do valor da fração acumulada, ele varia. E no eixo y, a gente vai ter aqui o nosso ln de DI, certo? Um outro modelo que pode estar sendo usado é o modelo log normal. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, mas a gente não vai estar trabalhando com ele, porque ele precisa da função erro. Então, a gente vai gastaria bastante tempo matemático aí para ir atrás da função erro, que é tabelada e tudo mais. Então, fica mais fácil a gente trabalhar com os outros dois modelos que trabalham simplesmente com regressão linear. Mas ele funciona da mesma maneira, a gente vai querer um modelo regredido, a gente vai conseguir achar uma equação e vai determinar os parâmetros que ele precisa para conseguir tirar informações do meu sistema. Para a gente aplicar os dois modelos, a gente tem que segurar aqui as nossas duas equações. Então, a gente deduziu elas, a gente sabe de onde elas vêm. Por mais que elas sejam dados experimentais, a gente vai ter que chegar num valor para elas. E a gente vai aplicar num exemplo, o mesmo exemplo que a gente usou na aula passada, a gente vai aplicar para a gente ver o que a gente consegue tirar de informação com esse procedimento matemático e gráfico que a gente vai estar fazendo no nosso sistema. Então, a gente tem aqui as duas equações do modelo que a gente vai precisar utilizar. Utilizando o exemplo anterior, aquele que a gente já trabalhou, o que a gente vai querer agora é verificar qual dos dois modelos descreve melhor no meu sistema. Então, eu vou avaliar os dois modelos GGS e RRB para ver qual que vai estar organizando melhor o meu sistema. Essa tabelinha aqui é sugestiva para vocês poderem trabalhar de forma melhor. Então, agora eu sugiro que vocês peguem um caderno para tentar resolver junto comigo. E vocês já separem um espaço para fazer todos esses termos aqui. Então, lembra que aqueles termos são feios e chegantes e dá medo, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente vai estar trabalhando com números. Inclusive, eu separei em 3 colunas aqui para ficar mais fácil a gente estar trabalhando. Esse valor de DI e esse valor de XI acumulado aqui veio do exercício. Então, quem não conseguiu entender ainda como é que faz, dá uma olhadinha de novo na resolução do exercício anterior, que vem de lá. Então, aqui, ó, a primeira coisa que vocês podem perceber é que foram destacadas duas linhas da minha coluna. Então, eu tenho a minha primeira linha aqui, ó, destacada, de 196, e eu tenho a minha última linha aqui, que é o fundo, destacada também. Essas duas foram destacadas porque a gente não vai estar trabalhando com elas, porque são os extremos quando a gente está trabalhando com peneiras. Então, é a peneira de cima e a peneira de baixo. Normalmente, esses valores eles costumam dar alguns errinhos, então é mais fácil a gente trabalhar já desconsiderar e trabalhar com esses valores aqui médios do nosso sistema, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar agora é a minha primeira coluna aqui. Então, eu vou calcular essa minha primeira coluna, já supondo que vocês já estão aí com papel, caneta e calculadora, tudo pertinho de vocês. LN de DI, a gente conhece o valor de DI para cada uma das minhas colunas. Então, eu vou estar calculando aqui o LN de 196, LN de 165 e assim por diante, até o último valor que vocês tiverem aí da minha tabela. Então, calcula para todos eles e aí confere os valores com os valores que vão obter aqui, ó. Então, aqui tá os valores que vocês vão obter para DI. Então, fazendo a LN da primeira coluna. E agora, partindo para a segunda coluna aqui, a gente vai estar trabalhando com a nossa fração acumulada. A fração acumulada dessa coluna aqui, ela está em porcentagem. A gente não pode trabalhar com ela em porcentagem, a gente tem que trabalhar ela com valor real. Então, no caso aqui, por exemplo, seria 1, né? E aqui o 98,7 seria 0,987 de 0,928 e assim por diante até o final. Para a gente poder achar o valor de LN de XI aqui. Então, eu transformo essa minha primeira coluna aqui tiro a porcentagem dela, transformo a unidade correta e aplico o LN para achar os valores aqui dessa minha quarta coluna. Aí, os valores obtidos estão aqui, tanto para o XI como para o LN de XI e LN de DI. A gente já está com os dois valores prontos, e aí o que eu vou fazer é o procedimento para poder calcular o segundo modelo nosso aqui, ó.
que precisa daquele ln do ln. Para o nosso primeiro modelo, a gente precisa só do ln de xi e ln de di. Então, já daria para traçar o gráfico aqui ó, com esses dois valores, esse aqui no eixo y, esse aqui no eixo x, a gente já conseguiria estar trabalhando com esse sistema. No nosso caso aqui agora, o que a gente vai fazer é calcular os valores para o segundo modelo. Então, aqui a gente já exclui a primeira linha, não vai trabalhar mais com ela. E a gente vai estar trabalhando com os nossos valores da quinta coluna aqui, ó. Então, essa coluna aqui. Esse valor aqui é simplesmente 1 dividido por 1 menos xi. Então, o valor de xi está aqui nessa minha coluna, lembrando que tem que tirar de porcentagem, então 0,98, 0,92, assim por diante. Vou fazer 1 dividido por esse valor aqui. Por exemplo, aqui, 1 dividido por 1 menos 0,987, eu vou chegar aqui no valor de 77,5194. Preenche essa coluna toda do mesmo jeito e vocês vão chegar nesse procedimento aqui. Tendo esse valor conhecido de 77,5194 aqui, eu vou aplicar ln nessa coluna aqui. Então, o ln desse valor vai chegar para mim no valor dessa nova coluna aqui. Então, eu não preciso fazer isso aqui, esse sistema todo aqui, se eu simplesmente pegar e aplicar o ln na coluna que já está aqui, ó, antes. Então, se vocês já quiserem fazer diretamente a terceira coluna, dá, mas aqui vocês têm menos chance de estar errando o sistema. Se eu fizer o ln desse valor de 77,5194, eu vou chegar aqui num valor de 4,3505. E aí eu vou fazer o quê? Vou aplicar o ln de novo. Então, vou aplicar novamente o ln aqui e vou chegar aqui na minha sétima coluna. Então, a gente vai chegar aqui nesse valor de ln do ln de 1 sobre 1 menos xi. Esse valor que eu tenho aqui, aplicando o ln de 4,3505, vai chegar em valor de 1,4703. E esse aqui é o valor que eu vou graficar. Então, o valor dessa coluna aqui, dessa última coluna, é o que eu vou graficar, por exemplo, no meu eixo y, para o meu segundo modelo. Aqui tem os valores que vocês vão estar encontrando para toda a tabela. Então, para poder estar conferindo, olhando pedacinho por pedacinho. Então, vocês podem pausar o vídeo agora para ver se os cálculos estão certos. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o procedimento gráfico de como que vai estar trabalhando com isso. No nosso eixo X, a gente tem o ln de di para os dois modelos. Ambos os modelos, se a gente voltar lá na equação e olhar de novo, ele vai estar utilizando para o eixo X ln de di para eles. Para o modelo GGS, no nosso eixo Y, a gente vai estar trabalhando com ln de xi, ou seja, o ln da fração acumulada. Já para o modelo RRB, a gente vai estar trabalhando com esse termo grande do ln, então a gente vai estar traçando essa coluna aqui, essa última coluna no eixo Y. Então, para o nosso primeiro modelo aqui, o que eu fiz foi pegar aqueles dados da tabela e colocar no Excel para conseguir achar o gráfico. Então, o gráfico daquela tabela, ele vai me dar esses pontinhos aqui, ó, que estão aparecendo nesse sistema. Então, os valores, os pontos que estão lá na tabela vão dar esses valores aqui. Para o nosso modelo, ele tem essa equação aqui, ele tem essa cara aqui. E para o nosso eixo Y, a gente está traçando ln de xi. Então, é isso que está acontecendo aqui no gráfico. Para o nosso eixo X, a gente vai estar traçando ln de di. Então, ele está aqui, ó, no valor de x do meu gráfico. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois valores aqui e vou encontrar uma equação. Essa equação linear que eu tenho aqui, que veio por regressão linear, ela está me dando dois valores numéricos, que seriam os coeficientes da equação. E a gente tem aqui um r quadrado. O r quadrado ele vai determinar o quão perto a gente está de uma linha reta. Então, vocês podem ver que isso aqui ele está meio curvo, os dados estão um pouco curvos e a linha ela não está batendo exatamente em cima dos nossos pontos. Isso leva com que o nosso r quadrado seja um pouquinho mais baixo do que 1, então 0,89. O ideal é que fique aí 0,98, 0,99, quer dizer que é uma boa regressão. Se for 1, melhor ainda.
Mas mesmo assim, mesmo com esse R mais baixo, a gente está conseguindo calcular os dois parâmetros do nosso modelo. Por quê? Se eu olhar aqui, ó, na frente do x, então na frente do x eu tenho esses 2,0742, esse valor diretamente é o meu valor de m. Então, eu tendo a equação da reta, eu já sei que o que tiver na frente de x, que no nosso caso aqui é ln de di, que vem dos nossos modelos todos aqui, é o valor de m. E o que está sozinho na equação aqui, ó, o nosso coeficiente b da reta, ele vai ser tudo isso aqui, ó, m ln de k. Então, o negativo inclusive dos dois lados. Então, com esse valor aqui de 10.144 e com o valor de m já definido, eu já conheço ele como sendo 2.0742, eu consigo chegar aqui no meu valor de k também, só isolando esse meu sistema. Ou seja, isso aqui tudo é igual a menos 10.144 e o nosso valor de m é 2.0742. Então, eu consigo determinar os dois parâmetros do modelo a partir da equação da reta. Então, aqui de maneira semelhante para o nosso modelo RRB, que tem essa equação aqui para representar ele, o que eu fiz foi traçar no eixo Y esse valor aqui, que é a nossa última coluna da tabela, versus no eixo X o valor de ln de di. E aí, da mesma forma que o método anterior, saiu esses dados que são os pontinhos que estão aqui e foi feita a regressão linear. A regressão linear aqui ó, já deu um valor muito mais próximo de 1, porque a gente pode ver que os termos eles estão mais perto da nossa linha, nossos pontinhos aqui, eles estão mais perto da nossa linha na nossa reta. E aí a gente tem esses dois valores aqui para os coeficientes. A gente tem o coeficiente A e B da reta aqui, de 3.007 e de menos 14.057. Esses dois valores vão dizer para a gente aqui os valores dos parâmetros da equação. Então, o que está na frente do x aqui direto é o nosso valor de n. Então, o que está na frente do x aqui é o valor de n. E o que está sozinho na minha equação, que é o coeficiente b, vai ser n vezes ln de d', que seria isso aqui. Uma vez que eu conheço o valor de n, eu consigo colocar esse valor aqui e sobra para mim de incógnita só o d' e consigo achar esse valor aqui. Aqui é a comparação dos dois modelos, para a gente poder estar avaliando qual dos dois é melhor. Um parâmetro bom para a gente estar olhando aí é o nosso valor de R. A gente pode ver que o modelo RRB, ele está com o valor de R muito mais próximo a 1. Então, ele é um modelo mais adequado para a gente poder estar usando o nosso sistema. E a gente tem aí os dois para a gente ver quanto cada um dos dois se distancia da reta que a gente regrediu. E aí, comparando numericamente nossos dois modelos, o nosso primeiro a gente teve a equação da reta vindo lá do gráfico com essa cara aqui, e o nosso segundo, essa segunda equação da reta aqui. Então, os dois vieram do gráfico ou da regressão linear. E aí, eu tenho que o meu valor de m aqui ficou como 0,274 diretamente aqui da minha equação. E eu tenho esse segundo termo como sendo essa segunda parte aqui. E aí, com isso, eu consigo tirar meu valor de k. Aqui, para o meu segundo modelo, eu tenho essa equação diferente aqui, essa segunda equação. E eu consigo tirar o valor de n, que é um parâmetro do modelo, e um valor de d', como sendo 96, isolando aqui o d', substituindo o valor de n que eu já encontrei. E aí eu consigo ter os dois modelos aí definidos com os parâmetros definidos. Uma coisa interessante para a gente saber aqui que a gente sabe que o d', ele é o D63.2. Então, ele está trabalhando com a fração acumulada dessa porcentagem aqui. Então, de 63,2. Se a gente olhar aqui para a nossa tabela inicial, o 63,2 acumulado, ele vai estar aqui, ó, por volta de entre 52 e 68,9. Então, o nosso valor de diâmetro tem que estar entre 82 e 98. Senão, tem alguma coisa errada aí, ou no nosso modelo, ou nas nossas contas, tem alguma coisa errada. E a gente tem aqui que o nosso diâmetro, 63,2, ele é 96,32. Então, ele está entre os dois valores e mais perto do 68, que faz bastante sentido, porque ele teria que ser 63. Se vocês interpolassem direto, teria que dar um valor próximo a esse aqui. E aí, para finalizar aqui o nosso exercício, a gente tem uma equação que vai estar representando a minha distribuição para cada um dos modelos. Então, para o primeiro modelo, a gente tem a equação aqui
já com os valores, então eu já substituí os valores de M e de K aqui, ou ainda, como esse lado aqui é todo só um número, então um número que a gente já conhece, que é o número que veio lá do gráfico, a gente tem essa equação aqui, inteira. E para o nosso modelo RB, a gente vai estar com os valores substituídos aqui de N e de D', a gente já está com a nossa equação com essa cara aqui. E aí, beleza, o que eu faço com elas? Tendo uma equação que representa o meu sistema, então uma fórmula, se eu quiser saber, por exemplo, a fração acumulada de qualquer um dos diâmetros, eu vou colocar o diâmetro aqui, então, sei lá, 90 micra. Eu vou colocar 90 micra e vou ver quantas partículas tem até esse diâmetro. Mesma coisa vale para esse modelo aqui. Então, é só mais chatinho de isolar aqui o xi, mas vocês conseguem, por exemplo, para qualquer diâmetro que você colocar, distribuir qual é a fração acumulada. Ou, por exemplo, eu quero saber 50% das minhas partículas tem até quanto? Então, vou colocar aqui o valor de 0,5 e vou achar o valor do diâmetro. Mesma coisa aqui. Coloco aqui o valor de 0,5 e vou encontrar o valor do diâmetro. Obviamente, esse segundo modelo é um pouquinho mais chato de trabalhar matematicamente, mas a gente viu que o resultado dele foi melhor. Então, a equação que representa melhor é essa segunda aqui. Então, vai ficar aqui para vocês ficarem trabalhando um modelo um exercício com um modelo de distribuição bem completinho. Os dados estão na próxima slide, eu vou passar para vocês. Mas é para vocês fazerem o mesmo procedimento que a gente fez agora, escolher entre os dois modelos. Então, eu sugiro utilizar o Excel para poder fazer a regressão. Quem tiver dificuldade, eu acho que tem a ferramenta aberta do OpenOffice, então, que faz a mesma coisa que o Excel. Vocês vão ter que estar determinando as duas equações, então vão ter que estar calculando as duas equações e vão dizer qual que dos dois modelos que é melhor. Aí os dados para vocês trabalharem vão ser esses aqui, e vocês vão ter que ir do começo até o final do exercício. Então, vocês vão ter que fazer o modelo de distribuição granulométrica a partir da peneira, que seria o que vocês fariam experimentalmente. Então, aqui você tem a massa de cada uma das peneiras e o mesh de cada uma delas. Então, vocês vão transformar os meshes, achar a correspondência em diâmetro, para achar o diâmetro médio de cada uma delas, encontrar a fração máxima retida e encontrar a fração acumulada que a gente precisa para estar trabalhando. Uma vez que vocês preencherem essa tabela, vocês vão passar para a tabela de modelos. Então, a gente tem aqui aquelas tabelinhas que a gente fez agora na aula, com os dados para vocês conseguirem traçar. Lembrando que vocês vão estar colocando sempre essa coluna aqui no valor de x, e para o primeiro modelo essa coluna aqui no valor de y, e para o segundo modelo essa coluna aqui para o valor de y. Os dados que vocês vão estar obtendo para vocês conferirem estão aqui, de todas as tabelas. Precisando de ajuda é só me contactar, me procurar. E qualquer dúvida, estou à disposição aí, gente, nos canais disponíveis já para vocês.